Vamos iniciar a correção. Uma lista de exercícios que inclui sistemática e taxonomia, tá, pessoal? Então, na questão número 1, são colocadas, né, 5 espécies e seus nomes populares, né? Então, o nome popular e o nome científico, certo? Nós precisamos lembrar aqui para essa questão que quando a espécie possui o mesmo gênero, né, diferentes espécies possuem o mesmo gênero, elas vão ter um parentesco, né? Mas que o epíteto específico, que é o segundo termo do nome da espécie, ele não indica parentesco, tá? Então, aqui é a primeira questão que a gente precisa entender. Por exemplo, tá? Tangará caiana e Tangará celedon compartilham o mesmo gênero, são parentes, tá? Enquanto que Dacnis caiana e Tangará caiana possuem o mesmo epíteto específico, não é a mesma espécie, tá? Então, isso a gente precisa ter bem claro para resolver esta questão, certo? O que nós temos aqui, então? A primeira alternativa, do cruzamento de 1 com o 2 resultam descendentes férteis. Então, Dacnis caiana e Piaia caiana não são organismos do mesmo gênero. Se não são do mesmo gênero, consequentemente não vão ser da mesma espécie, né? Caiana, lembrando ali, é apenas o epíteto específico, não é a espécie. Para dois indivíduos cruzarem entre si e resultarem em descendentes férteis, eles precisam ser da mesma espécie. Então, por isso que a primeira alternativa aqui não é verdadeira, é falsa, tá? 4 e 3 são parentes mais próximos que 3 e 2. Então, 4 Tangará céledo é mais parente de Tangará caiana do que a 3 e a 2, ou seja, Tangará caiana e Piaia caiana. Tá certo, né, pessoal? Porque Tangará é o gênero, né? E Saíra amarela e Saíra sete cores são do mesmo gênero, tá? Não há nenhum parentesco que a gente consiga identificar aqui entre Saíra amarela e Alma de gato, tá? Não tem nenhum parentesco. O mesmo epíteto específico não indica parentesco nenhum. Então, 4 e 3 são parentes mais próximos do que 3 e 2. São do mesmo gênero. Então, a segunda alternativa é verdadeira. Tá? Depois disso, nós temos a seguinte afirmação. 1 e 5, tá? Tem maior grau de parentesco do que o 1 com o 4. Gente, não sei. Tá? São gêneros diferentes, são espécies diferentes, eu não sei se eles têm mais grau ou não, certo? Então é falsa. Eu não sei, não tenho como afirmar. Com as informações que eu tenho aqui, eu não tenho como afirmar que essa alternativa seria verdadeira. Tá? Então, isso significa que essa aqui também é falsa. Próxima sentença. 3 e 4 têm maior número de genes em comum que 1 e 3. Quanto mais parentes forem, pessoal, mais genes em comum vão ter. Então, tá dizendo que 3 e 4 têm maior número, né? Vamos colocar de outra corzinha aqui. Tem maior número de genes em comum do que 1 e o 3. Sim, né? Por quê? Porque são do mesmo gênero, gênero Tangará.
certo? Então, são mais parentes, ok? Então, esta sentença está verdadeira. Tá? Próxima. Correspondem a 3 espécies diferentes. Na verdade, são 5 espécies diferentes, né? Lembrando, tá, que o epíteto específico não pode ser confundido com espécie. Então, essa aqui também tá errada, certo? Ok? Número 2. Em 1967, Carl Woese propôs a classificação dos seres vivos em 3 domínios, usando como critério a filogenia molecular bactéria, árquea e eucária. Os 3 domínios são um nível taxonômico superior aos reinos, né? Assinale a alternativa correta de acordo com esse modelo de classificação biológica. Está dizendo que trata-se de uma divisão arbitrária baseada nas diferenças morfológicas entre árquea e bactéria. Não, não é uma divisão arbitrária baseada nessas diferenças morfológicas, né? São diferenças genéticas que existem, né? Filogenéticas entre árquea e bactéria. Próxima. Enfatiza a grande importância dos eucariontes a partir do grande número de clados representados. Não enfatiza. Indica a divisão dos procariontes em 2 domínios com diferenças entre si. Tá? Próxima. Indica que os eucariontes têm parentesco mais próximo com bactéria do que com árquea. Não, é o contrário, tá? Vai indicar que os eucariontes têm mais parentesco com as árqueas do que com as bactérias. Próxima. Apresenta um ancestral comum para a árquea e bactéria, mas não para a eucária. Todos temos um ancestral comum, né, pessoal? Então, aqui a letra correta é a letra C, né? Indica a divisão dos procariontes em 2 domínios, árquea e bactéria, com diferenças entre si. Tá? Número 3. Grupos de populações naturais potencialmente capazes de cruzar e de produzir descendentes férteis pertencem necessariamente. Tá, pessoal? Então, se está cruzando entre si e está deixando descendentes férteis, já significa que eles são da mesma espécie. Tá? Então, esse conceito a gente precisa ter bem claro, já falamos sobre esse conceito várias vezes na disciplina de biologia. Próximo. Tá? Relaciona as colunas e assinale a alternativa que contém a sequência correta. Tá? Então, o que vai ser espécie aqui? Espécie, pessoal, é a unidade de classificação dos seres vivos. O que significa unidade? É aquela mais básica, certo? Então, é aquela classificação basal, é a unidade, é aquela que indica, né, a mais restrita possível, tá? Então, eu já posso cortar aquelas alternativas que não tem a número 1 na segunda, ou seja, eu corto essa e corto essa. Fico com a e a I, tá? Depois eu venho para uma reunião de gêneros semelhantes, ou conjunto de espécies diferentes, mas com certas semelhanças, tá? Então, o que é um conjunto de espécies diferentes, mas com certas semelhanças? É o próximo nível taxonômico. Então, depois de espécie, eu vou ter gênero, né? E aí, então, eu tenho número 3, e aí eu fico apenas com a possibilidade da letra A, e vamos ver, né, se as outras batem, tá? Eu vou ter conjunto de famílias diferentes sendo uma ordem, né? E uma reunião de gêneros semelhantes sendo uma família. Tá? Então,
lembrem de usar o macetezinho, aquele do Reficofage, tá? A próxima, pessoal, é a número 5, tá? Então, classificando os seres vivos, é possível estabelecer uma ordem na diversidade da natureza, facilitando a sua compreensão. E aí, aqui é somatória, né? Então, vocês somam as alternativas verdadeiras. Então, a primeira alternativa diz o seguinte: o sistema binomial de nomenclatura adota a espécie como unidade básica de classificação. De novo, vindo o termo unidade aqui, né, para definir, né, se referir à espécie. Então, aqui tá certinho, né? A número 1 está correta, né? Sistema binomial adota a espécie como unidade básica de classificação. Próximo, tá? A próxima diz o seguinte: em taxonomia, uma ordem engloba diversas famílias, assim como gênero reúne diversas espécies. Então, sempre lembrar do reficofage. Então, no reficofage, a ordem, né, aparece ali antes da família, então uma ordem engloba diversas famílias, assim como o gênero vai englobar diversas espécies. Então, o número 2 também está correto. Número 4. Em determinado vegetal, de acordo com a classificação vigente, pertencerá obrigatoriamente um determinado vegetal, de acordo com a classificação vigente, pertencerá obrigatoriamente a um reino, filo ou divisão, que é sinônimo, classe, ordem, família, gênero e espécie. De novo aqui, né, Reficofage consegue responder essa aqui, que tá correta, né? Um determinado vegetal e qualquer ser vivo, tá, pessoal? Aqui trouxe vegetal, mas seres vivos em geral. Próxima. Os seres pertencentes ao reino Monera se caracterizam por ser todos unicelulares, com membrana nuclear bem estruturada. Pessoal, por mais que a gente tenha estudado que o reino Monera deixa de existir e agora eu tenho outros 2 reinos, tá? Ele pode aparecer em algum momento, certo? E aí eles se caracterizam sim por serem todos unicelulares, mas eles são todos procariontes, ou seja, não vão ter uma membrana nuclear bem estruturada, eles não têm núcleo, né? Precisamos lembrar que os procariontes não terão essa estrutura. Então, essa está falsa, tá? Essa alternativa não é verdadeira, tá? Então, resposta aqui, número 7, tá? Próxima. Lobos da espécie Canis laicum do leste dos Estados Unidos estão intercruzando com coiotes. Tá? Certo? Então, nós temos que são Canis latrans. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Temos espécies diferentes do mesmo gênero, mas que estão intercruzando. Que é estranho, né? Mas, enfim. Ok, podem cruzar espécies diferentes, beleza. Além disso, indivíduos presentes na borda oeste da área de distribuição do primeiro exemplar dos lobos estão acasalando também com outra espécie, lobos cinzentos Canis lupus. Tá? Então, nós temos 3 espécies diferentes que estão cruzando entre si. E além de cruzarem entre si, eles têm gerado descendentes férteis. O que é estranho, afinal de contas, nós sabemos que a definição de espécie é indivíduos que cruzam entre si e geram descendentes férteis. Se estão fazendo isso, eles não deveriam ser espécies diferentes, deveriam ser a mesma espécie, ok? Continuando a questão.
Os animais descritos foram classificados como espécies distintas lá no século XVIII. Então, lá no século XVIII foi estabelecido que eles eram espécies diferentes. No entanto, aplicando o conceito biológico de espécie proposto por Ernest Mayr em 1942, e ainda muito usado hoje em dia, esse fato não se confirma. E eles querem saber por quê. Qual é esse conceito, pessoal, do Ernest Mayr? Aquele conceito que a gente já está acostumado. Indivíduos da mesma espécie cruzam, deixam descendentes férteis, indivíduos de espécies diferentes não vão fazer isso. Tá? Então, esse fato não se confirma e eles querem saber por quê. Tá? Então, por que essa classificação que nós temos ali, se levarmos em consideração a definição de espécie, por que ela não se confirma? Tá? Letra A. Esses animais são morfologicamente muito semelhantes? Provavelmente sim, né? Afinal, eles são do mesmo gênero. Mas não é isso que faz com que o conceito não se confirme. Tá? Letra C. Apresentam nichos ecológicos muito parecidos. Nicho, pessoal, temos que lembrar lá da ecologia, o papel que a espécie desempenha no seu ambiente. Então, aqui, provavelmente sim, apresentam nichos ecológicos parecidos, mas não é isso que faz com que o conceito de espécie não se confirme. Tá? Todos têm o mesmo ancestral comum? Sim, tem. Todos os seres vivos têm, não é mesmo? Mas não é isso que está sendo perguntado aqui. Eles pertencem ao mesmo gênero? Sim, tá? Mas, de novo, não é isso que está em debate aqui. Tá? Eles querem saber, aplicando o conceito biológico de espécie, por que ele não se confirma. Tá? E não é por nenhuma dessas alternativas que a gente viu até agora. Tá? Então, por que eles não podem ser considerados da mesma espécie, né? Por que esse conceito de espécie está equivocado nesse caso? Porque o fluxo gênico entre as três populações é mantido. O que é fluxo gênico? Fluxo gênico significa que os genes estão fluindo. Ai, prof, o que significa que os genes estão fluindo? Os genes estão fluindo porque eles estão cruzando entre si. As populações estão cruzando, elas têm gerado descendentes férteis, ou seja, o conceito de espécie está mal aplicado porque o fluxo gênico entre as populações é mantido, ou seja, eles continuam cruzando entre si, deixando descendentes férteis, tá? Por isso que aqui é a resposta B de bola, tá? Número 7. Utilizando os conhecimentos sobre regra de nomenclatura, assinale a opção correta. Tá, gente? Então, aqui, basicamente, é eu ter atenção em o que é gênero, epíteto específico e espécie, e as regrinhas de como eu escrevo isso. Não preciso ter ideia de que espécie é essa, tá? Então, a letra A diz assim: Croton argyrophyloides e Croton sonderianus pertencem à mesma espécie. Não, elas pertencem ao mesmo gênero, gênero Croton, mas são espécies diferentes. B de bola. Tá? A Delophrine maranguapensis é a grafia correta para uma espécie de rã endêmica de Maranguape. Não faço ideia. Por que eu sei que está errado? Porque o epíteto específico está escrito com letra maiúscula e ele deveria estar escrito com letra minúscula. Letra C. Cisalpínia equinata e Cisalpínia férrea pertencem ao mesmo gênero. Sim, pertencem ao gênero Cisalpínia. Então, resposta aqui de C de casa, né? A próxima alternativa está apresentando o gênero com letra minúscula, e não é, né? A Delophrine deveria estar escrito com letra maiúscula. Então, veja que são regras simples, tá, pessoal? Mas que precisamos ficar atentos. Próxima pergunta traz um trecho de plantas que vivem numa região de transição, né, entre Mata Atlântica e Cerrado. Tabebuia serratifolia, Tabebuia cassinoides,
Tabebuia áurea, tabebuia alba, Cibistax, antisfilítica e Pirostégia venusta. E aí eu quero saber quantos gêneros e quantas espécies eu tenho aqui, tá? Então vamos começar contando os gêneros, ó. Eu tenho o gênero Tabebuia, eu tenho o gênero Cibistax e o gênero Pirostégia, tá? Então eu vou ter 3 gêneros, ok? Quantas espécies eu tenho aqui? Uma Tabebuia serratifolia, 2 Tabebuia cassinoides, 3, 4, 5, 6, tá? Então, eu tenho 3 gêneros e 6 espécies. Bem simples, né? Só eu cuidar para não confundir o que é gênero e o que é espécie, tá? 9. O reino extinto Monera, olha aqui já tá, né, apresentando como nova nomenclatura, né? Nova classificação taxonômica. Então já tô colocando que o reino Monera tá extinto. Não existe mais essa nomenclatura. Incluía, né, no passado, organismos procariotas, tais como bactérias, árqueas e cianobactérias ou algas azuis. Sobre os seres vivos antigamente pertencentes ao reino Monera, eu quero a alternativa correta. Então, todos aqueles que antes estavam no reino Monera. Diz assim, então, a moderna classificação dos seres vivos extinguiu o reino Monera e os organismos do antigo grupo foram reclassificados em 2 novos reinos, bactéria e árquea. Tá? Letra B. As cianobactérias ou algas azuis foram reclassificadas no reino cromista. Gente, nem tenho esse reino. C. Todos os seres vivos agrupados no extinto reino Monera foram reclassificados como pertencente ao reino Metazoa. Metazoa é o reino animal, tá, pessoal? Não, né? O reino animal tá lá na outra ponta do cladograma. As cianobactérias ou algas azuis foram reclassificadas como pertencente ao reino dos vegetais. Ah, aqui tentando confundir vocês com algas, né? Mas nem elas e nem as cianobactérias fazem parte do reino plante, metafita ou reino dos vegetais. Letra E. Os vírus faziam parte do extinto reino Monera. Já paramos por aqui, né, pessoal? Vírus não entra nessa classificação porque não é considerado ser vivo. Então, letra correta aqui, A. Essa questão é de 2023 e já está abordando, né, o reino Monera como extinto. Tá? A figura abaixo, extraída e adaptada desse site, demonstra o relacionamento filogenético de alguns grupos de animais. Gente, eu não preciso saber nenhuma informação sobre o grupo. Eu quero a interpretação sobre o cladograma, tá? E aí a letra A diz assim: a estrela do mar tem um ancestral comum, aí eu tenho que buscar lá, ó, estrela do mar, tem um ancestral comum com os cordados, representados pela letra C. Então, a letra C está aqui, ó, e os cordados estão aqui, tá? Ó, os cordados estão aqui, ó, todo esse grupo aqui representado pelo colchete, tá? Então, tá dizendo que as estrelas do mar e os cordados têm um ancestral comum representado ali pela letra C de casa. Próxima. O papagaio, vamos apagar aqui para nós não confundirmos. Papagaio, que tá aqui, tá? É mais próximo do rato do que do macaco. Então, o rato tá aqui, macaco tá aqui, tá? Então, tá dizendo assim: o papagaio é mais próximo filogeneticamente do rato do que do macaco, né? Tá mais pertinho aqui, ó, certo?
Próxima. A papa-mosca, cadê a papa-mosca? Tá aqui, ó. A papa-mosca é mais próxima filogeneticamente da borboleta, tá? Do que do caramujo, certo? E aí o caramujo tá aqui, ok? E borboletas ou mariposas, enfim, aqui, tá? Temos diferenças entre as duas, mas não vem ao caso agora. Então, tá dizendo que a papa-mosca é mais próxima filogeneticamente da borboleta do que do caramujo. Sim, né? Dá pra ver por esse raminho aqui, ó, que deixa elas mais próximas, tá? Próximo. Todos os organismos possuem um ancestral comum representado na figura pela letra A. Tá aqui embaixo, ó, ancestral comum a todos os grupos. O ancestral comum dos protostomatas é representado na figura pela letra G. Tá? Então, aqui, ó, protostomatas, pessoal, tá aqui, ó, é essa chavezinha aqui, que tá incluindo, então, esses 3 grupos aqui, ó, certo? Isso aqui é tudo protostomata. E aí tá dizendo que o ancestral comum deles está sendo representado pela letra G. E não está, porque a letra G é o ancestral apenas de papa, mosca e mariposa. Seria correto se tivesse dizendo que B é o ancestral comum do protostomata. Aí estaria certo. Como a pergunta quer a alternativa incorreta, a resposta é, né, letra E de escola, tá? Aqui, ó, incorreta. Bom? Próximo. As 2 últimas agora. Tá? A ciência agrupa os seres vivos conforme as características que eles apresentam em comum, onde cada grupo possui, né, toda a sua classificação. Gente, bem simples, eu quero a classificação básica dos seres vivos na ordem decrescente, ou seja, diminuindo, né? Então, re, fi, co, fa, ge, certo? Ai, prof, aparece subespécie, o que que é? Subclasse, né? São possibilidades intermediárias que a gente tem, tá? Então, não se preocupem com isso. Por exemplo, subclasse vai ser inferior à classe, subfamília inferior à família, tá? Então, qual é a ordem? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, e aí pode ou não aparecer subespécie aí, tá? Então, por exemplo, variedade, tá? Não é uma classificação taxonômica. Então, excluo a letra A. Letra B diz assim: reino, filo, classe, subclasse, família, tá? E depois ordem. Não, né? Não tá certo. Antes vem ordem. Então, a letra C tá trazendo filo antes de reino, também não é, tá? E aí, a letra D de dado traz reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá? E a letra E de escola, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie e subespécie. Aqui, como tá falando em categorias taxonômicas principais, eu vou ter a letra D de dado, tá? Então, por mais que eu tenha não esteja errado usar subespécie, subclasse, subfamília, eles não são categorias taxonômicas principais, tá bom? Número 12. Considerando as características gerais dos indivíduos do reino Monera, fungi e protista, é correto afirmar que entre os representantes desses reinos, tá?
Então, ai, prof, a gente não estudou ainda fungos, não estudamos ainda, né? Estamos estudando lá em microbiologia Monera. Como que eu vou responder? Se não tivesse, vocês não tivessem conhecimento suficiente para responder, a questão não estaria aqui. Então, confiem. A letra A. Monera, é correto afirmar, né? Que em Monera existem organismos eucariontes? Não. Monera, apenas procariontes. Tá? No reino protista não existem organismos eucariontes. Gente, nos protistas só tem eucariontes. Os procariontes vão estar só lá no antigo Monera, atual Bacteriarchia. Tá? Letra. Opa, eu fui da A para C, né? Vamos lá, voltar para B. Tá? B. No reino fungi existem organismos fotossintetizantes. Gente, vocês sabem o que é fotossíntese? Não é mesmo? Tá? Então, não é, fungos não fazem fotossíntese. Monera e fungi, nos reinos Monera e fungi existem organismos autótrofos, tá? Eu vou ter organismos autótrofos no Monera, mas eu não tenho autótrofos nos fungos, tá? Os fungos vão ser heterótrofos por absorção. Mas aqui eu sei de antemão que lá no Monera vão existir organismos fotossintetizantes. Lembram? As algas azuis, cianobactérias fazem fotossíntese. Então, eu vou ter aqui como resposta E de escola. Tá? Certo?